Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um exercício que no original da prova estava como 35, o item. Ele é estilo CESP, cobrado pelo CESP no formato certo ou errado. Esse tipo de exercício é como o CESP é a provável banca do próximo concurso INSS, então deve prepará-lo para esse tipo. Vamos ver então o que diz a proposição ou a afirmativa. A negação da proposição Marcos gosta de estudar, mas não gosta de fazer provas, é logicamente equivalente à proposição Marcos não gosta de estudar e gosta de fazer provas. Como sugestão, eu vou resolver esse exercício através da tabela verdade. Então vamos fazer uma análise inicial. Ele está mostrando para nós uma primeira proposição que diz: Marcos gosta de estudar. Essa proposição Marcos gosta de estudar, nós vamos então considerar a nossa proposição P. Depois, ele vem com o mas, né? Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que o mas está assumindo, vamos fazer aqui uma setinha, tá? Ele está assumindo o conectivo, ele significa o conectivo e. Então, guarda bem isso, né? Mas é o conectivo e. Depois, ele coloca, né, continuando após o conectivo e, não gosta de fazer provas. Não gosta de fazer provas, nós vamos considerar como a proposição que. Então, apenas para diferenciar, né, vamos chamar de P, Marcos gosta de estudar, que Marcos não gosta de fazer provas. Alguns poderiam dizer, mas eu prefiro, já que aqui diz não gosta de fazer provas, colocar o não que. Então não tem problema, podemos fazer isso, né? Então, se você acha mais fácil interpretar, vamos colocar o símbolo ali da negação. Agora repare que ele diz que isto é logicamente equivalente. Então, o que ele vai dizer em seguida é algo que tenha a mesma tabela verdade do que nós acabamos de fazer, do P e não que. O que ele diz depois? Ele diz assim, vamos ver. Marcos não gosta de estudar. Lembra que nós chamamos de P, Marcos gosta de estudar. Então, Marcos não gosta de estudar, nós vamos chamar de não P. Esse é o segredo, né? Se eu atribuir P a Marcos gosta, eu atribuo não P a Marcos não gosta. Depois ele diz que Marcos, continuando, né? Mais uma vez, não esqueça que aqui nós temos o conectivo, aqui ele está declarado, né? Conectivo e. E aí ele diz, Marcos gosta de fazer provas. Gosta de fazer provas vai exatamente contrariar o que nós chamamos de não que era não gosta. Então, o gosta de fazer provas, nós vamos considerar como que. Pronto. Então, nesse momento, nós atribuímos às proposições dadas do problema, nós atribuímos exatamente o que? Exatamente o que é comum, né, na lógica matemática, que é exatamente você utilizar as letras, sejam minúsculas ou maiúsculas, que o CESP gosta muito de, quando ele fala em proposição simples, usar maiúscula. Isso
é irrelevante para o que nós estamos fazendo. Então, o que é importante aqui? Já que a proposta é fazer a tabela verdade, então eu vou montar aqui a tabela verdade de acordo com o que eu atribuí. Então, eu vou fazer aqui, né? Você já deve ter uma base da tabela verdade. Então, eu vou fazer a primeira parte, que é P e não Q. Então, vou usar aqui o símbolo do conectivo E. Essa é a primeira tabela verdade. A outra tabela verdade refere-se ao que ele colocou depois de logicamente equivalente. Então, eu quero provar. Aqui eu vou usar o símbolo formal da lógica, né, de logicamente equivalente, que é este símbolo aqui, tá? E eu vou escrever a segunda parte, onde ele diz: Marcos não gosta de estudar, então aqui é não P, tá? Beleza aqui? E daí ele diz estou fazendo a segunda parte. E depois ele diz gosta de fazer provas. Então, gosta de fazer provas é que. Pronto. Estruturamos de acordo com o que ele havia proposto, né, na parte inicial ali. Ok. Então, eu consigo agora, vejam aqui, deixa eu só arrumar aqui a nossa estrutura, que eu vou erguer aqui um pouquinho, né? Nós já vimos as duas frases ali tranquilas, então agora eu posso finalmente fazer o uso aí da tabela. Bom, como proposta, eu posso dizer a vocês o seguinte, né? Eu vou colocar aqui as 4 linhas da tabela, lembrando que a proposição P, naturalmente, ela tem 2 valores lógicos verdadeiros e depois 2 valores lógicos falsos. Essa é a ordem, né, natural aqui da proposição P. A proposição Q, ela tem como valores lógicos alternadamente. Então, é VF, VF. Mas repare que aqui eu tenho a negação. Então, se é a negação, ao invés de escrever VF, VF, eu vou escrever, contrariando, né, já que é a negação. Então, eu vou pôr FV, EFV. Feito, tá? Então, bem tranquilo aí para o pessoal que tem alguma dúvida. Aí, entre elas, né, entre essas duas colunas, eu vou aplicar o conectivo E. Está aqui, em verde aqui eu circulei para você. O que você vai lembrar? Que na tabela do E, no conectivo E, só é verdade quando as duas são verdadeiras. Então, veja aqui, pessoal, ó. Nesta segunda linha, as duas são verdadeiras, então é verdade. Consequentemente, nos outros casos, olha lá, F, aqui eu tenho F e aqui eu tenho F. Então, essa coluna verde é a coluna que me resultou a primeira parte, né? P e não Q. Agora eu venho aqui na segunda parte, depois do símbolo de logicamente equivalente, vou fazer o mesmo. Vamos lá. Lembra que a coluna do P é VVFF. Como aqui é negação, então eu vou contrariar os valores lógicos. Então, eu começo com F, depois F, depois V e, finalmente, V. Pronto, contrariei o P. Neguei. Que é a própria proposição que. Lembra que é alternado? Então, vamos lá. V, depois F, depois V e, finalmente, F. Bacana. Agora, eu vou fazer o conectivo, né? Eu vou aplicar aqui o conectivo E entre as duas colunas. Lembra lá do primeiro? Quando que é verdadeiro? Quando as duas são verdadeiras. Então, eu tenho aqui verdadeiro, aqui eu tenho, nos demais casos, né? Falso, depois falso e depois falso. O que você percebeu? Que esta coluna
né? Vamos pegar aqui uma para comparar. Essa primeira coluna aqui, comparada a essa segunda coluna, ela não é a mesma, né? Aqui é FVFF, aqui é FFVF. Portanto, elas não são logicamente equivalentes. Vou passar um traço ali para você saber que não são. Então, minha gente, olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou lembrar que se essa prova é no formato certo ou errado, então o item 35 dessa questão, ele está, o que eu vou assinalar? Eu vou assinalar que ele está errado, né? Lá no gabarito, lá no formato CESP-SEBRASP, eu coloco certo ou errado. Então, fechou, né? Está errado, e essa foi a proposta através da tabela verdade. Certinho? Valeu, então? Então, até a próxima, né? Estaremos aí, provavelmente, faremos aí outros exercícios